A nossa palestra de hoje é uma reflexão sobre alguns símbolos contidos nos mitos e o resgate do sagrado feminino. Na semana passada, a palestra foi sobre mitologia, mitos e o mito de Exu. Eu vou seguir esse link, seguir esse viés. Gostaria de trazer mais algumas reflexões para essa noite. Então, os mitos, eles nos trazem símbolos de acesso ao nosso inconsciente coletivo. Mas a grande questão é como nós nos transformamos em contato com os símbolos, com os mitos. O que nós aprendemos com os mitos. Jung, um dos maiores humanistas do século XX, ele chamou a nossa herança psicológica universal de inconsciente coletivo. Já os conteúdos do inconsciente coletivo são chamados de arquétipos ou tipos arcaicos. E esses arquétipos, eles surgem na nossa consciência na forma de imagens simbólicas. E uma forma de entender o nosso psiquismo é justamente acessando o inconsciente coletivo. Então, as lendas, os mitos, eles fazem parte da nossa herança psicológica universal, do nosso inconsciente coletivo. E os mitos nos trazem essas chaves de acesso ao nosso inconsciente, porque eles guardam esses símbolos de fácil acesso. E para o nosso estudo de hoje, eu pesquisei os livros Mito e Realidade, de Mircea Eliade, O Homem e seus Símbolos, de Jung, e o livro Iniciando na Umbanda, de Norberto Peixoto. Mas o que é lenda? A lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. As lendas e os mitos fazem parte da história da cultura de diversos povos. Aqui no sul nós temos várias lendas. A lenda do Boitatá, do Negrinho do Pastoreio, a lenda da Salamanca do Jaral, a Teniaguá. Mas hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre a mitologia iorubá, sobre a psicologia dos orixás e seus arquétipos. Mas o que são os orixás? No livro Iniciando na Umbanda, nós temos a seguinte definição. Etimologicamente, a palavra orixá significa a divindade que habita a cabeça. Ori é cabeça e chá é rei. O termo orixá faz parte da cosmogonia Nagô africana, uma das diversas etnias africanas trazidas para o Brasil. Os orixás são aspectos vibracionais diferenciados da divindade maior que é Deus. Assim o são, porque cada orixá tem peculiaridades e correspondências próprias ao se rebaixarem e se fazerem materializados na Terra. Cor, sol, mineral, planeta regente, signo zodiacal, ervas. Em verdade, os orixás são altas vibrações, altas radiações cósmicas que se rebaixaram até o nosso plano. Então, Deus é um só, e os orixás são manifestações de Deus. E eles são irradiações divinas que se manifestam na natureza, nas matas, nos mares, nas cachoeiras. Por exemplo, também no dia a dia nós podemos identificar tipos psicológicos ligados a determinado orixá. Por exemplo, o filho de Xangô ou Ogum tem uma personalidade mais intensa, porque esses orixás, Xangô e Ogum, são ligados ao elemento fogo, ao contrário de uma filha de Oxum, que é calma, serena, doce. Então, nós percebemos isso no dia a dia, no contato com as pessoas. E outra questão fundamental, que nós podemos falar do sagrado feminino através das Iabás, das grandes mães, Iemanjá, Oxum, Nanã. Mas hoje nós vamos falar em Iemanjá. Iemanjá é o grande oceano que originou tudo. Do seu ventre saíram todos os orixás, dos seus seios nasceram os mares. A grande mãe Iemanjá, Iê Omor Ejá, significa a mãe cujos filhos são peixes.
Nós temos uma definição no livro Iniciando na Umbanda, assim: Iemanjá é considerado um orixá dos primórdios da criação. Quando Olodumare e Deus encarregou o Batalá de criar o Aie, a terra, lá estava a Grande Mãe, geradora da vida, fornecendo água para a formação da vida. Então, Iemanjá não é apenas uma figura passiva e materna, e sim uma matriz energética extremamente poderosa, porque ela controla atributos divinos. Por isso que ela é uma matriz energética extremamente poderosa. Iemanjá é a Grande Mãe por ser a principal conhecedora das profundezas do Ori, nossas cabeças no sentido metafísico, e a confecção de todos os destinos estão sob a sua supervisão, lhe dando atributos de conhecedora e conservadora da humanidade. Como mãe provedora, acolhe, conduz nossas mentes para o renascimento do espírito. Os tipos psicológicos de Iemanjá são calmos, eles podem ser imponentes, majestosos, dignos, sensuais, fascinantes. O canto da sereia. Mas o que nós podemos assimilar dos mitos, do arquétipo de Iemanjá? Nós podemos assimilar a criatividade, o senso de organização, a prosperidade e a abundância em todos os sentidos. Também a preocupação com os entes queridos, com os amigos, o humanitarismo, o sentido de união, o sentimento de pertença a uma comunidade, a um grupo. Também podemos aprender a ser co-criadores com o Pai. Outra questão: a essência do feminino é receptividade, a aceitação, o acolhimento, o zelo, a proteção. Quando se fala em resgate do sagrado feminino, é o resgate desses valores em nós mulheres, nos homens, em toda a sociedade. O guru Sri Prem Baba nos diz que para se conhecer uma sociedade no nível mais profundo, é necessário perceber como essa sociedade se relaciona com o sagrado feminino. O feminino. Que o feminino é a receptividade, a aceitação. E a distorção do feminino é a ideia da vítima. É a carência afetiva. Já o masculino é o poder da ação, o poder da realização. E a distorção do masculino é a violência. Então, com isso, nós podemos aprender que nós precisamos equilibrar o masculino e o feminino em nós. Precisamos equilibrar o poder de realização, mas também precisamos aprender a aceitar o outro, esse poder de aceitação do outro, que é do feminino. Essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, a empatia, a alteridade. Outra questão, também relacionada ao feminino. A natureza é regida por ciclos. A lua tem fases, também regida por ciclos. E a lua influencia as marés, influencia a gestação, o ciclo menstrual. E nós, à medida que nós nos civilizamos, nós nos desconectamos da natureza. E nós também, no nosso dia a dia, nós mantemos esse afastamento da natureza. Nós perdemos esse contato com a natureza. Nós não paramos para apreciar o pôr do sol. Nós não apreciamos um pássaro e uma árvore. E essa ligação com a natureza faz falta no nosso psiquismo. O nosso psiquismo se ressente dessa falta de contato com a natureza. E nessa correria do dia a dia, nós deixamos nos levar pelos apelos do consumismo, nós nos deixamos sufocar pelos problemas, como se tudo fosse muito difícil, como se não tivesse saída. E nós não escutamos os anseios mais profundos da nossa alma, não escutamos o nosso coração. Então, muitas doenças poderiam ser evitadas, muitas doenças são somatizações disso. Muitas doenças surgem para sinalizar que algo não vai bem.
surgem para que nós voltemos o nosso olhar para dentro. E como todo esse conhecimento sobre os mitos, sobre os símbolos, sobre os arquétipos, os tipos psicológicos dos orixás influenciam a nossa vida? Influenciam à medida que nós precisamos buscar o autoconhecimento, a autoanálise, a observação. Então, precisamos fazer uma pausa no nosso dia a dia, na nossa rotina. Precisamos aprender a meditar, ou pensar como foi o dia, aprender a respirar. Às vezes estamos numa situação difícil e não paramos, não respiramos, nos deixamos levar pelas energias do momento. Então, precisamos romper com padrões estagnados, padrões que nos oprimem. Precisamos romper com o automatismo, buscar uma conexão com o sagrado. Precisamos nos escutar, vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. O orai e vigiai. Afinal, nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então, através da força do nosso pensamento, nós atraímos seres, situações, companhias espirituais, através da lei da sintonia. Semelhante atrai semelhante. Então, nós precisamos buscar o autoconhecimento para saber o que para saber o que eu estou sentindo agora, o que eu estou fazendo para mudar aquilo que me incomoda. Nós precisamos buscar essas respostas, precisamos nos fazer essas perguntas diariamente. Precisamos também buscar um caminho de equilíbrio. E equilibrar a essência do feminino e do masculino é buscar um caminho de autotransformação, de autocura. Além disso, o feminino é a receptividade, o zelo, a proteção. O masculino é a ação, a realização. Já que falamos do resgate do sagrado feminino, vamos falar também um pouco do masculino. E vamos falar de um mito ligado a Xangô e Ogum. O mito é: Xangô vence Ogum na pedreira. É um mito recolhido por Reginaldo Prandi em Mitologia dos Orixás. Xangô e Ogum sempre lutaram entre si, ora disputando o amor da mãe Iemanjá, ora disputando o amor da amada Oxum, ora disputando o amor da companheira Yansan. Lutaram no começo do mundo e ainda lutam. Ogum usa da sua força física e das armas que fabrica. Xangô usa da estratégia e da magia. Ambos são fortes e valentes. Ambos são guerreiros temidos. Mas só uma vez Xangô venceu Ogum na luta, numa disputa que travaram por Inhaçã. Ora a batalha pendia para um lado, ora pendia para o outro. Ninguém podia apostar quem seria o vencedor. Foi então que Xangô apelou para a astúcia. Como é seu feitio numa hora dessa? Conduziu a batalha como quem se retirava. E sem que Ogum percebesse, Xangô o atraiu para a pedreira. Foi então que Xangô apelou para a magia. Como é seu feitio numa hora dessa? Xangô lançou seu machado Oxé de fazer raio, e um grande estrondo se ouviu. Com o trovão veio abaixo uma avalanche de pedras, e as pedras soterraram o desprevenido Ogum. Xangô venceu Ogum naquele dia, única vez que alguém venceu Ogum. Xangô venceu Ogum naquele dia, única vez que alguém venceu Ogum. Então, o que nós podemos aprender, o que nós aprendemos com esses símbolos arquetípicos? Xangô venceu Ogum utilizando o discernimento e a sabedoria. Atraiu Ogum para a pedreira e usou a sua habilidade mágica para derrotá-lo. Aprendemos com esses símbolos
que nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos de cólera, de ira no dia a dia. Nós precisamos do impulso de ação de Ogum, da coragem, da determinação. Mas precisamos agir com equilíbrio, com justiça em cada ato da nossa vida. Ou seja, precisamos ser justos em cada ato da nossa vida. Precisamos fazer ao outro exatamente aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Então, que possamos resgatar a nossa verdadeira essência através do caminho do autoconhecimento. Que possamos nos conectar com o nosso eu crístico, que possamos aprender a confiar cada vez mais na ajuda, no amparo dos nossos amigos espirituais, que estão sempre do nosso lado, nos amparando, nos ajudando sempre. Que assim seja e assim se faça.